Bom, voltando, hoje iremos falar sobre uma técnica de defesa nas provas discursivas. Meus amigos, todos vocês sabem disso e isso não é segredo. A parte em que há o maior número de ilegalidades, o maior número de abusividades que a banca deita e rola sobre o candidato é na fase discursiva. Por que, Alessandro? Porque a gente não sabe quem vai corrigir a prova, a gente não sabe como os critérios são adotados, a gente não sabe se as pessoas, os examinadores, eles estão seguindo os mesmos critérios, muitas vezes parece que não. Que a gente vê que quando um examinador pega uma certa demanda de provas, a nota é muito alta, o outro examinador tem a mão pesada, a minha nota é muito baixa. Alessandro, eu sempre fico reprovado nessa fase. Meu amigo, não é só você. A maioria das pessoas, quando fica reprovado na fase discursiva. E é a fase mais difícil de controlar administrativamente e judicialmente. Judicialmente porque se você vai questionar isso perante o juiz, ele fala que isso é mérito, ele fala que não pode intervir. Então por isso, meu amigo, você tem que ter muito cuidado. Bom, quando você for entrar com uma ação, vou dividir na verdade essa minha explanação em vários vídeos, porque eu posso falar horas sobre essa questão de ilegalidade em prova discursiva, porque muitas ilegalidades acontecem. Mas uma boa forma de você se defender, eu incito você a isso, é você comparar provas. Ou seja, mostrar, porque por mais que eu tenha uma chave de correção, onde eu vou analisar desenvolvimentos, muitas coisas, eu tenho alguns critérios objetivos lá. Por exemplo, na sua dissertação você tem que dizer sobre A, B e C. Ponto final. Não quero saber como desenvolvi o texto, porque isso é analisado à parte. Eu quero saber a respeito do que me foi pedido, a informação que deveria constar na minha discursiva, na minha redação. Então, por exemplo, é muito comum, eu já vi várias vezes isso, o edital, a chave de correção, né, e a questão determinar, exigir que se fale sobre alguma coisa, candidatos que falaram tiraram a nota máxima e outros que falaram também tiraram a metade dos pontos. Bom, se eu e o meu colega falamos as mesmas coisas, porém com desenvolvimento, com enredo diferente, pô, não interessa, mas se a gente falou, se a gente colocou as mesmas coisas e que foi o que foi exigido no edital, ou melhor, na chave de correção e na prova, eu não posso ter 3 e ele não pode ter 6. Nós dois temos que ter a nota máxima. Então uma forma de você brigar na justiça é trabalhando com a violação à isonomia e impessoalidade. Ou seja, mostrar que um principal primado, um dos principais princípios do concurso público, que vem até antes mesmo da vinculação ao instrumento convocatório, que é o princípio da isonomia, ele não está sendo aplicado corretamente. Bom, antes de mais nada, acho que você poderia se preparar melhor para isso. Como assim, Alessandro? Entra com uma petição com base na Lei de Acesso à Informação e peça à banca examinadora para que ela lhe apresente as 15 ou 20 provas dos candidatos classificados nos primeiros lugares. Para quê? Para você comparar. Porque como que você vai fazer o controle comparativo se você não tem a prova? Certamente quem passou em primeiro lugar, segundo, décimo, não vai te dar a prova para você. Vai ficar com medo de ser prejudicado. Isso realmente é algo previsível. Então você vai pedir para você fazer a sua defesa. Pô, mas eles vão negar, eles não podem negar. A licitação, ou melhor, o concurso público é um procedimento público, seletivo, transparente. Eu não posso ter sigilo na correção da prova. Não existe isso. Não existe nenhuma cláusula, nenhuma regra que venha dar base a sigilo de prova. Então você pode pedir e fundamentar com base nisso. Depois disso, peça também para saber quantas pessoas corrigiram as provas. Para a gente tentar mostrar que, na verdade, eu tenho examinadores diferentes corrigindo e que uns pegam mais leve e outros pegam mais pesado. Depois, pergunte também nessa petição aí qual é a qualificação desses membros da banca examinadora, porque certamente essas pessoas não são empregados, são terceirizados. Será que esses camaradas têm a qualificação técnica suficiente, necessária, a julgar uma prova, por exemplo, de um camarada que está fazendo para Tribunal de Contas da União, Ministério Público, para Receita Federal, concurso de alto nível? Muitas vezes não. Então você tem que saber quem está elaborando a questão, quem está corrigindo a questão e qual é a titulação, o gabarito desse camarada aí. E quanto que ele está recebendo também. Porque se ele receber R$2 por cada questão que ele elabora e que ele corrige, meu amigo, você acha que ele vai corrigir com carinho a sua prova? É questionável. Procura saber isso tudo. Pede aí também para poder informar minuciosamente os porquês do desconto. Porque o que acontece? Quando chega a resposta da prova discursiva, vem a grade de correção, a sua nota e os pontos que você perdeu. Mas você não sabe a título de quê. Você fica até inviabilizado de exercer uma defesa contraditória no seu recurso. Você vai saber mais ou menos a resposta
mais ou menos que você errou, não de cara na prova para se defender, mas sim depois que o recurso é julgado. Mas aí você recorreu sem saber de quê, é complicado. Então faça essa petição administrativa, levante esse material probatório. Se a administração, se a banca examinadora não responder, maravilha, é uma prova que você vai ter contra ela. Com base nisso, você propõe uma demanda para poder trabalhar com a comparação da prova, né? Com a falta de motivação. Aí você trabalha, deixa bem claro para o juiz que você não quer que ele recorrija a sua prova, que a questão é de legalidade e não de conveniência e oportunidade. Isso é muito importante, tem que ficar muito claro na petição para que o juiz não caia num entendimento, né, normal e equivocado, que muitas vezes entender que é mérito uma coisa que não é mérito. Uma coisa tem que ficar bem claro: mérito, amigos, é conveniência e oportunidade, pressupõe um ato legal. Eu não posso jamais falar em mérito de um ato ilegal. Então, se o ato ele é ilegal, não existe mérito, não há que se falar em mérito. Combinado? Então você vai trabalhar com violação à ampla defesa, violação a contraditório, violação à motivação, violação à impessoalidade, violação à isonomia. Meu amigo, um mérito legítimo jamais, pelo menos no ordenamento jurídico brasileiro, vai atentar contra qualquer um desses princípios. Legal? Anotaram as dicas? Um abraço a todos e até a próxima.